Boa noite, paz seja convosco, amém? Vamos aguardar um minuto, o tempo que nossa igreja vai estar entrando conosco. Nós vamos iniciar nossa live da quarta-feira. Busca do conhecimento e graça. Esse culto é diferente porque nós podemos interagir. Vocês podem, junto conosco, interagir. É um culto onde todos podem participar com suas perguntas ou podem colocar também as suas contribuições. Nós vamos iniciar nosso culto ao Senhor. Nos diz assim o Senhor com a sua palavra. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Boa noite, paz seja convosco, amém? Salmo 34, versículo 18, diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos por tudo que o Senhor vai fazer nessa noite. Nós queremos prestar um culto racional ao Senhor. Por isso, desde já, Senhor, fala o coração do homem, da mulher, do jovem, da criança. Fala o nosso coração através dos louvores, através da Tua palavra. Queremos crescer, Deus, em conhecimento e graça na Tua presença. Abençoa todos os irmãos e irmãs que vão estar conosco aqui, os que porventura vão assistir depois, seja no YouTube ou no Facebook. Mas desde já, Senhor, abençoa poderosamente a todos que passarem aqui e estiverem conosco ao vivo, em nome do Senhor Jesus. Olha só, você já pode compartilhar. É importante que você faça um papel tremendo no nosso culto, um papel evangelístico até, e você convidar amigos, familiares a estarem conosco. Você faz isso compartilhando para que as pessoas do seu Face tenham a oportunidade de estar conosco aqui, tá? Você que ainda não é inscrito no canal do YouTube, no meu canal do YouTube, é Rev.de-Oliveira. Se você puder, se inscreva, coloque o seu joinha, faça seu comentário, compartilhe aos amigos e familiares em nome de Jesus. Amém, queridos? Todos sejam bem-vindos. Vamos ouvir nosso primeiro louvor ao Senhor. Em seguida nós vamos para a palavra, para o estudo da palavra de hoje. Amém, queridos? Vamos então com Eli Soares, com uma canção Ele é Exaltado, que diz assim: toda honra e glória ao Senhor. Louvado seja Deus.
Toda honra e glória ao Senhor. Santo é o Senhor. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Nós vamos então fazer a nossa leitura. Hoje nós vamos então começar o tema abandono. O tema que nós vamos estudar vai ser abandono. Tá certo? E todos podem fazer perguntas. Nós vamos ler textos aqui da palavra. E aqueles que puderem, por favor, também tragam suas contribuições. Até para que a gente possa enriquecer a nossa aula. Tá certo? E aí você pode perguntar, abandono de quê? Vamos lá, vamos começar a estudar aqui e a gente vai ver onde é que o tema vai nos levar. Tá bom? Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 31. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Eu creio que Deus vai falar ao meu coração e ao seu coração. Você, meu amigo, está passando aí pelo Facebook, foi alcançado porque alguns amigos aqui compartilharam. Você é muito bem-vindo, Deus abençoe a tua vida. Se você puder, fique conosco. E eu sei que Deus vai falar ao seu coração. Talvez você esteja se sentindo exatamente assim, abandonado no dia de hoje. Talvez você esteja pedindo respostas a Deus a respeito da sua vida e por que as coisas não estão funcionando como você gostaria que tivesse. Então eu acredito que o Senhor tem resposta da parte dele para nossas vidas e certamente essas respostas também alcancem a sua vida. Fique conosco no nome de Jesus e deixe Deus falar ao seu coração. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6 diz assim: seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique apavorado diante deles, porque o Senhor seu Deus é quem vai com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e bendizemos por tudo que o Senhor está fazendo e fez. Pai, muito obrigado pelo louvor que nós ouvimos. Nós te pedimos perdão por palavras, gestos, atitudes, conivência, negligência, omissão. Se algum pecado temos cometido, Senhor, nos faz lembrar, Espírito Santo, cada um coloque diante do Senhor a sua vida e peça perdão ao Senhor e coloque a vida no altar do Senhor, para que possamos assim, Senhor, termos ousadia de entrarmos na Tua presença. O Espírito Santo de Deus faça em nós a Sua vontade, o Seu querer, molde-nos segundo a Sua vontade, Senhor. E fale conosco através dessa palavra, nos encoraje, ó Deus, nos alimente espiritualmente, tudo isso para a honra e glória do Teu santo nome. Muito bem, sejam todos bem-vindos, né? O tema de hoje, da nossa escola bíblica, toda quarta-feira acontece, nosso culto é diferente, porque temos o primeiro momento do louvor, e em seguida nós entramos na escola bíblica, é assim que acontece quando está acontecendo os cultos presenciais. Nós temos 20, 30 minutos de louvor, e em seguida nós sentamos junto com a igreja, na nave da igreja, e discutimos alguns temas que trazem para nós compreensão e entendimento, tragam crescimento espiritual para nossas vidas. E eu sei que muita gente nesse momento agora pode estar se sentindo abandonada. Muitas pessoas talvez estejam se sentindo isolada, esquecida. E o nosso Deus, Ele é Deus que não abandona os seus filhos, não abandona a sua igreja. Nós temos vários versículos aqui, várias passagens bíblicas que nos trarão esse entendimento. O texto que eu li em Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Mas eu gostaria que você acompanhasse comigo a partir do versículo 1 agora. Desde o versículo 1. Capítulo 31, versículo 1 em diante. Tá certo? Diz assim: Moisés foi e falou estas palavras a todo Israel. E ele disse: hoje estou com 120 anos de idade. Já não tenho a força para o meu trabalho. E o Senhor me disse: você não passará o Jordão. O Senhor, Deus de vocês, passará diante de vocês. Ele destruirá as nações que estão adiante de vocês, e vocês tomarão posse dela. Josué passará diante de vocês, como o Senhor falou. O Senhor fará com que estas nações, o Senhor fará a essas nações o que fez com Sihon e Og, rei dos amorreus, e com a terra deles, que ele destruiu. Quando, pois, o Senhor entregar nas suas mãos estes povos que estão diante de vocês, façam com eles segundo todo o mandamento
que hoje ordenei a vocês. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles. Porque o Senhor, o seu Deus, é quem vai com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Moisés chamou Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, e você os fará herdá-la. O Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você e não deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Muito bem. Versículo 9 diz assim: Moisés escreveu esta lei e a entregou aos sacerdotes, filhos de Levi, que levaram a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Moisés lhe deu a seguinte ordem: ao final de cada 7 anos, precisamente no ano do perdão das dívidas, da festa dos tabernáculos, quando todo Israel se apresentar diante do Senhor, seu Deus, no lugar que este escolher, vocês devem ler esta lei diante de todo Israel. Reúnam os homens, os povos, os homens, as mulheres, crianças, os estrangeiros que se encontrarem nas cidades onde vocês moram, para que ouçam, aprendam e temam ao Senhor, Deus de vocês, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. E para que os seus filhos, que não souberam, ouçam e aprendam e temam ao Senhor, seu Deus, todos os dias que viverem na terra, em que passando o Jordão, vocês vão entrar, e da qual tomarão posse. Veja bem, aqui Moisés está passando o cajado. Moisés aqui está passando a autoridade agora do povo a Josué, até que o Senhor vai estabelecer os levitas e tal, que é mais na frente um pouco. É importante a gente ler aqui, quando a gente fala, às vezes, que Moisés falou: seja forte, seja corajoso, não tema, o Senhor vai com você. É engraçado porque quando Moisés morre, é exatamente isso que o Senhor vai falar a Josué. É dessa forma exatamente que acontece. Josué fica com o povo, Moisés sobe no monte, e Deus mostra toda a terra a Moisés, e em seguida Moisés morre. A Bíblia diz que, o texto nos diz que foram 30 dias de choro e luto que o povo de Israel fez, lembrando de Moisés. Mas ao passar de 30 dias, o Senhor chega e fala com Josué. Vamos ver aqui essa passagem? Deixa eu só ver aqui. Capítulo, está ainda Deuteronômio, claro, né? Agora deixa eu ver aqui o capítulo para a gente situar aqui. Capítulo... Naquele mesmo dia o Senhor, capítulo 32, versículo 48, diz assim: naquele mesmo dia o Senhor falou a Moisés dizendo: suba a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, em frente do Jericó, e veja a terra de Canaã, que dou como propriedade aos filhos de Israel. Você vai morrer no monte ao qual terá que subir, e será reunido ao seu povo, como Arão, o seu irmão, morreu no monte Hor, e foi reunido ao seu povo. Porque vocês foram infiéis a mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Gades, no deserto de Zim, pois não santificaram no meio dos filhos de Israel. Por isso você verá a terra à sua frente, mas não entrará nela, na qual eu dou aos filhos de Israel. Veja bem, o que acontece? Eu estou trazendo aqui uma introdução para que a gente se situe no nosso tema. A palavra Deuteronômio significa repetições da lei, tá? Repetição das leis. A palavra Deuteronômio, é importante que você já lembre isso. Toda vez que você lembrar da palavra Deuteronômio, for ler
Lembre-se que você vai estar lendo sobre a repetição das palavras, repetição das leis que o Senhor deu a Moisés. Eu não sei se você lembra essa passagem. Em algum momento o povo está apertando Moisés, dizendo que está sem ter o que tomar água, está todo mundo com sede. Moisés, você nos tirou do Egito para morrer aqui, não sei o que, não tem água para nós, para os animais, para nossos filhos e tal. E o Senhor havia dito a Moisés, olha, simplesmente fale com a rocha vai dar água a vocês. Só que Moisés, sendo ele humano, como nós somos humanos e falhos, porque é importante lembrar que Moisés era falho, claro. Moisés, ele já havia sido apertado muitas vezes, indagado muitas vezes, e infelizmente nessa questão da água, ele bate 2 vezes com o cajado na pedra, e a pedra jorrou água. As pessoas mataram a sede, Deus ficou quieto. Só que Deus aqui traz a ele a lembrança, você não entrará, porque você não me glorificou. Eu havia dito que você falasse a rocha, você bateu na rocha. Meu irmão, essa rocha ela é uma tipificação de Jesus, certo? Essa rocha é uma tipificação de Jesus. Então, o motivo qual é bom lembrar que quando Moisés mandou os primeiros espias olhar a terra e ver como é que era a terra, no meio dos 12 estava Josué e Calebe. E quando eles voltaram 40 dias depois, 10 não queriam, não estavam, desencorajaram o povo para não ir à viagem, para não entrar, dizendo que o povo era gigante, que aos nossos olhos nós não somos nada para entrar e enfrentar esse povo. Porém Josué e Calebe disse, nós vamos. O Senhor nos dará esse povo por alimento, nós vamos passar por cima. Nosso Deus é Deus de batalha, Ele já nos garantiu a vitória. A congregação começa a buscar pedra para apedrejar, quando Deus chega e traz uma intervenção sobre todo Israel. Moisés e Arão estavam orando e acontece uma intervenção. E Deus diz a Moisés exatamente ali o seguinte, de toda essa geração que fez isso agora, que me afrontou desta forma, somente Josué e Calebe entrarão. De quem tem 20 anos acima, somente Josué e Calebe entrarão. Todos os outros morrerão no deserto. E isso se cumpriu. Ou seja, de toda aquela geração que tinha 20 anos acima, somente Josué e Calebe entraram na terra prometida. E no caso de Moisés, como eu acabei de falar, ainda que ele tenha cometido outras coisas que desagradaram ao Senhor, mas essa foi a principal causa pela qual o Senhor disse assim, por não ter me glorificado naquele dia, por não ter dado a minha glória de vida, você vai ver a terra, mas não entrará nela. Você vai morrer no monte que você vai subir, e Josué é quem vai adiante com o povo. Muito bem, até aqui estamos tudo ok? Tudo certo? Pastora Rosângela? Tudo certo aí? Ok, olha só, no capítulo, nós vamos o nosso tema, lembre, é abandono, tá certo? Abandono. No capítulo 33, diz assim, esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte, antes dele subir no monte. Ele disse, o Senhor veio do Sinai, ele lhes ofereceu o seio. Resplandeceu desde o monte Parã, ele veio das miríades de santos à sua direita. Havia para ele o fogo da lei. Na verdade, amas os povos, todos os seus santos estão na sua mão. Eles se colocam aos teus pés e aprendam das tuas palavras. Moisés nos deu a lei, a herança da congregação de Jacó. O Senhor se tornou rei em Jessurum, quando se congregaram os chefes dos povos com as tribos de Israel. Aí, o que acontece? Eu vou dar um salto aqui, porque aqui Moisés vai tratar sobre cada tribo, certo? Aqui ele vai tratar sobre cada tribo. E aí ele vai falar sobre todas as 12 tribos, relembrando o que já foi feito. Para o nosso tema a gente pode dar um pulo, porque se fosse falar especificamente de cada tribo, aí a gente teria que fazer várias quartas-feiras para tal assunto. Deixa eu dar um salto aqui. Muito bem, pronto. No capítulo 34, versículo
1 em diante. No 33, ele lança sua bênção uma última vez sobre todo Israel. Ele traz umas repetições de algumas leis e algumas ordenanças para subir. No 34, acontece assim. Então Moisés subiu das montanhas, das campinas de Moabe ao Monte Nebo, no alto do Monte Pisga, que está em frente a Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade, até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim, Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar do Ocidente. E o Negueb, e a campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras, até a região de Zoar. O Senhor disse a Moisés: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo que daria descendência deles. Estou permitindo que você veja com os seus olhos, mas você não entrará. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou no vale, na terra de Moabe, diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Ninguém sabe o lugar da sepultura do corpo de Moisés. Até porque se você for na epístola de Judas, que é uma epístola antes de Apocalipse, houve inclusive uma batalha com o corpo, né? Satanás quis pegar o corpo de Moisés depois de morto, e o Senhor manda o arcanjo, e o arcanjo chega dizendo: o Senhor te repreenda. E aí Satanás vai embora, tem que ir embora, porque ele está usando a autoridade inclusive de alguém que é supremo, que é o Senhor. E aí, a partir desse momento, o corpo de Moisés é sepultado em um lugar que ninguém nunca achou a sepultura. Versículo de número 7. Moisés tinha, preste bem atenção, Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não se haviam enfraquecido e ele não havia perdido o vigor. Moisés continuava igual menino, forte, a visão dele como uma pessoa em pleno vigor físico, a sua saúde em pleno vigor físico. Moisés simplesmente morreu porque agora era a hora de Israel entrar para conquistar a terra, e Deus já havia dito que quem faria isso era Josué e não Moisés. Aqui você vai ver, os filhos de Israel plantearam durante 30 dias, mas nas campinas de Moabe, então se cumpriram os dias de planto, 30 dias. Josué, filho de Num, estava cheio de espírito de sabedoria, ou seja, uma vez que Moisés havia agora lançado sobre Josué a autoridade de continuar o trabalho, o texto diz: estava Josué, filho de Num, cheio de espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto a mão sobre ele. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvido e fizeram como o Senhor lhe havia ordenado a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, como quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas. Por ordem do Senhor, ele fez na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus oficiais, e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou na vista de todo Israel. Eu estou fazendo questão de trazer isso aqui, irmão. Se não der para a gente completar hoje o tema sobre abandono, não tem problema. A gente encerra na hora que der aqui, para não ficar tão grande a nossa live, e a gente continua na próxima quarta-feira. Mas eu estou fazendo questão aqui porque eu sei o seguinte: nem todo mundo tem uma leitura do Pentateuco. E o que é Pentateuco, pastor? São os primeiros 5 livros da Bíblia, né? São os primeiros 5 livros da Bíblia. Então, para que você possa compreender a questão sobre o abandono, é importante você entender que em todo o Pentateuco foi falado a respeito. Que quando Deus escolhe, quando Deus chama, quando alguém entrega a sua vida ao Senhor, ele de hipótese nenhuma vai ser abandonado, vai ser deixado para trás, vai ser esquecido. Não. O Senhor vai continuar guardando, protegendo, cuidando, encorajando, ainda que aos nossos olhos pareça que estamos só. Porque é bem verdade que tem hora que a gente tem a sensação de estar só. Mas mesmo quando nós estamos só, o nosso Deus continua trabalhando. Ainda que seja no silêncio, o nosso Deus continua trabalhando. Amém? Para que eu possa encerrar esse primeiro momento que eu estou falando aqui, e a gente partir para algumas aplicações para os nossos dias, eu ainda preciso que você faça uma leitura comigo em Josué, capítulo 1 só.
Porque exatamente agora, eu acredito que você lembra tudo que a gente leu no início e falou, Deus falando para ele, olha, seja forte, seja corajoso, né? Não vai abandonar, não vai lhe deixar e tal. O que acontece? Passou aquele período de pranto, tudo, e aí acontece então agora o capítulo 1 de Josué. Isso já depois dos 30 dias de luto. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta dos pés, eu darei a vocês. Como prometia Moisés, o território de vocês irá desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, estendendo-se através de todas as terras dos heteus até o Mar Grande, na direção do pôr-do-sol. Ninguém poderá, olha que coisa tremenda, irmãos, ninguém poderá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, olhe, escute, assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Não deixarei nem o abandonarei. Você está entendendo, irmãos? Eles estão acabando um pranto, eles estão condoídos ainda com a morte de Moisés. Imagina, esse povo estava há 80 anos, debaixo da orientação de Moisés. E o Senhor está dizendo, assim como eu fui com ele, serei com você. Não o abandonarei, não o deixarei. Agora ele vai dizer para ele o seguinte: seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Tão somente, o Senhor vai repetir, tão somente, seja forte e muito corajoso, para que tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, não saia da palavra, não saia da verdade que é Jesus. Nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido em tudo que você andar. Não cesse de falar do livro desta lei, pelo contrário, medite nela de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nela está escrito. Você prosperará e será bem sucedido. Ou seja, quando nós estudamos, quando nós buscamos o conhecimento pela palavra, temos tudo para ser bem sucedido. Por quê? Porque vamos aprender palavras de vida eterna. Nós vamos aprender mandamentos e preceitos de Deus, que vão gerar em nós um cuidado e um temor de estarmos bem no caminho do Senhor. Amém? Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem fique assustado, porque o Senhor teu Deus estará com você por onde quer que você andar. Só a Josué, ele repetiu isso 3 vezes. Qual o tema do nosso tema hoje? Abandono. Abandono de quê, pastor? Vamos lá. É bem possível que nesse momento, irmãos, tenha uma esposa que foi abandonada pelo marido, um marido que foi abandonado pela esposa, ou os filhos que foram abandonados pelos pais. É bem possível que tenham pessoas tenham abandonado a obra, tenham abandonado a presença de Deus. É importante lembrar que tem pessoas que podem estar rodeadas de pessoas. Você de repente pode estar rodeado de pessoas na sua casa e ainda assim se sentir só, se sentir abandonada. E aí nós precisamos entender o porquê que você está rodeado de pessoas e você ainda se sente abandonado, se sente só. Porque é bem verdade que tem pessoas que entram em crise existencial e ainda que todo mundo esteja ali para ajudar e trazer o entendimento, e orar e buscar e jejuar junto com a pessoa para que Deus ilumine o seu entendimento, tem pessoas que entram em crise existencial e aparentemente é como se ninguém tivesse ao seu lado e como se ninguém tivesse ligando para o que está acontecendo com ele. Mas eu queria chamar a sua atenção que olha a quantidade de vezes que Deus falou isso a Moisés. Foram muitas vezes. E muitas vezes Moisés trouxe isso ao povo, inclusive a Josué, dizendo: preste atenção, preste atenção. É importante lembrar aqui, irmãos, é importante contextualizar isso, é que antes da escrita,
a forma de passar os conhecimentos, de passar a tradição, de passar as leis, era tudo de forma oral, né? Antes da escrita, era de forma oral. Então, é por isso que era necessário tantas vezes repetir. E o povo de Israel ainda tem uma coisa interessante. Eles não só leem, eles cantam. Né? Eles cantam enquanto estão lendo. Então, inclusive, você há de convir comigo que é mais fácil a gente decorar uma canção do que decorar um texto lido, não é verdade? Então, por esse motivo, antes de existir a escrita cuneiforme hieroglifo, que no caso na Mesopotâmia e no Egito, antes de existirem elas, as pessoas passavam através da oralidade, de geração a uma geração. Então era muito comum repetir muitas vezes. Então, eu acho que se você pensar assim, pastor, o senhor está repetindo muitas coisas algumas vezes, é de propósito. Eu não estou cantando como foi feito, como é feito ainda em Israel. Mas eu estou fazendo questão de repetir de várias formas possíveis a mesma informação, só para você compreender. E se nós pudéssemos parar aqui, já era tranquilo. Deus não vai lhe abandonar, meu irmão. Ainda que venham lutas, que venham desgraças, peste, fome, se você ficar firme no Senhor, Ele não vai lhe abandonar, Ele não vai deixar você para trás. Então somente você e eu sejamos fortes e corajosos. Olha a quantidade de vezes que Ele disse a Moisés, olha a quantidade de vezes que Ele disse a Josué. Tanto ainda em Deuteronômio, quanto já no primeiro capítulo, no momento onde Josué está escrevendo a sua trajetória. Agora vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui. Salmo 10, ainda que teu pai e tua mãe te abandonem. Nós vamos nesse aí, nós vamos chegar nele aí, pastor. Olha só. Tem alguma colaboração aí já, pastor? Você percebe, esse que a senhora falou, você que já era... Esse aqui foi eu, Então, qual é o texto aí? Onde é que está? Salmo 27. A pastora Marlene está trazendo uma colaboração aqui. Como é que é? Ainda que o teu pai e tua mãe te abandone, eu nunca jamais te abandonarei. Salmo quanto? Salmo 27, 10. Salmo 27, 10. A gente vai ouvir isso nos Salmos, vai ouvir isso nos profetas, vai ouvir isso no Pentateuco, porque o ser humano por si só, irmão, tem essas crises de existência e de querer achar que está abandonado, está largado, e não é verdade. São sofismas que Satanás tenta incutir na cabeça do homem e da mulher para se sentirem isolados, desprezados e assim se tornarem presas fáceis para serem manipulados por Satanás. E a bem da verdade, irmãos, o nosso Deus, Ele é cuidadoso, Ele é presenteador. Deixa eu ver se a Bíblia vai abrir aqui para mim. Aqui, opa. Deixa eu voltar. Abriu. Opa. Só um instante. Ei, tecnologia é bom manter ela que ela endoida a gente, né? Só um instante, vai dar certo aqui. Ok. Agora vai dar certo. A pastora citou um salmo, eu vou citar um outro salmo agora, que diz assim, inclusive foi o salmo que nós iniciamos nosso culto hoje, que diz assim, Salmo 34, versículo 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, Ele salva os de espírito oprimido. Ou seja, lembra que lá em Mateus ele diz, vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei? Veja que é um complemento do que está escrito aqui, tá? Tem uma colaboração aqui da pastora Rosa que diz assim, pode uma mulher esquecer-se de seu filho no peito, filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. Isaías 49, 15. Irmãos, é tremendo as promessas de Deus. Quando eu falo isso, eu estou falando que de repente você pode dizer, não pastor, eu não fui abandonado pelo esposo, não fui abandonado pela mulher, não sou filho que foi abandonado
pelos pais, mas de repente você precisou sair muito cedo da casa dos seus pais, seja por vários motivos. Você precisou sair do interior para vir para a capital para trabalhar, ou sair desse estado para ir para outro estado para começar a sua vida, e você toda a vida teve que lutar, toda a vida você teve que batalhar. E o que eu quero dizer é que são várias as formas que as pessoas podem se sentir abandonadas. Pastora, tome dela isso aí. Então, no Salmo de número 34, ele diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, ele salva os de espírito oprimido. Já em Josué 1, que a gente foi um dos últimos textos que a gente leu, ele diz assim, só para a gente não esquecer: não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Irmão, seja próximo da sua família, seja próximo da terra que você nasceu, seja próximo da sua parentela, ou fora ou longe da sua parentela, Deus é aquele que cuida de você. Por isso, de mim e de você. Por isso que nós chamamos o Senhor de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Pedra de ajuda. A questão da pedra, né? Lembra que Moisés, o motivo pelo qual Deus falou a ele que ele não entraria, foi porque ele bateu na pedra em vez de falar com a pedra? Deus, ele é a nossa pedra de ajuda. Ele é o nosso Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. É muito comum essa fala, né? Então, aonde o Senhor nos mandar, ou aonde a gente tiver ido, se estivermos na presença do Senhor, só crer, irmãos. É só crer que Ele vai estar conosco, ainda que a gente passe alguns apuros, ainda que a gente passe algumas dificuldades, porque o próprio Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. Algumas pessoas às vezes acham assim, não, eu estou no Evangelho, então não passarei lutas. Algumas pessoas têm essa mentalidade de, já que está no Evangelho, todas as coisas serão fáceis. Não é verdade, irmãos. As lutas, elas acontecerão, as tribulações acontecerão, as perseguições acontecerão. A questão é que em tudo seremos confortados pelo Senhor. Em tudo seremos preparados por Ele. Em tudo seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Tão somente cada um de nós possa permanecer até o último momento. Ou seja, até que a gente morra ou até que aconteça o arrebatamento. Ok? Pastora Rosângela, Pastor Alexandre, Dilza, quem mais está aí? A Leide, Janaína, Brisa, Bruno, Gessiane, Celeide, Francisca. Gente, todos vocês podem trazer colaborações, tá? Inclusive aqueles que a gente não está vendo aqui, que ainda não colocaram joinha ou fizeram algum sinal, para que possa estar registrado aqui na tela. Todos nós podemos trazer uma colaboração aqui. Porque, de repente, você pode ter tido uma experiência, dizer assim, olha, no meu caso, né, eu saí muito cedo da minha casa. Eu saí com 10 anos de idade. Eu vim para Natal, na época eu tocava em banda e tal, então foi claro que foi uma luta, né? Pedi a meu pai e minha mãe para liberar, para me sair, para vir para cá. É bem verdade que quando eu vim para ficar na casa de um tio, mas com poucos, acho que 1 mês, 2, 3 meses, eu já não estava mais na casa dele, e eu fui para a casa de algumas pessoas, passei vários perrengues, só Deus sabe, e as perrengues que eu passei. Dormi na rua, mas quando eu lembro disso hoje, irmãos, eu lembro do amor e do cuidado de Deus. Outro dia eu conversava com a pastora Marley, que às vezes eu lembro que eu estava na Esperança, dormindo na calçada, isso eu com 10, 11 anos, 12 anos, alguma coisa assim. E lá pela meia-noite, 2 horas da manhã, vinha um casal e disse assim, você não tem onde dormir? Falei, não. Ele falou, então vamos para minha casa. Quando eu chegava na casa desse homem, tinha pelo menos uns 20 ou 30 deitados no chão, todos com lençol na cabeça e dormindo ali. E por muitas vezes o Senhor usou aquele casal para que eu pudesse ter onde dormir, tá certo? E aí claro, isso eu tocando em bandas, né? Eu tocando em bandas. E aí passei um bom período também na casa da minha tia Rita, que inclusive está conosco aqui.
né? Que Deus abençoe, né, tanto tia Rita quanto tio Luiz, tia Feia, enfim, todos os tios que nós possam estar nos assistindo hoje aí, família Oliveira, Faustino, em nome de Jesus. O que eu quero dizer é o seguinte, é que ainda que na minha inexperiência e na minha vontade de fazer o meu próprio caminho, de conquistar o meu próprio espaço, eu passei alguns perrengues, me coloquei a passar alguns perrengues, porque eu não queria voltar para casa. É claro, eu queria insistir no meu sonho, no meu projeto, que naquele período era tocar, e era o que eu fazia. Então, à medida que eu fui tocando nas bandas melhores, financeiramente eu fui tendo a condição de alugar um local para morar. Isso demorou bastante, mas isso chegou em algum momento que começou a dar pelo menos para pagar. Então, assim, e eu recordo várias outras coisas, o quanto Deus cuidou de nós. O quanto Deus cuidou de mim, depois o quanto Deus cuidou de meu irmão, que também veio para morar em Natal, e a gente morou junto um tempo aqui, eu e ele. Grandes foram os livramentos, grandes foram os milagres que o Senhor operou, o cuidado de Deus para com a minha vida, com a vida dele. Então, assim, quando eu vejo esse texto abandono, não é que meus pais tivessem me abandonado de forma nenhuma. A questão é que nós nos colocamos numa situação de tentarmos percorrer o nosso caminho, conquistar os nossos objetivos. E, detalhe, muitas pessoas que enveredaram pelo caminho que eu enveredei, que no caso é de banda, de tocar, da noite, muitos se perderam no caminho com drogas, né? E graças a Deus, durante todo o período da minha vida, eu nunca me droguei, nunca tive problema com cachaça, muito menos com nem cachaça, nem com drogas, né? Então, eu sempre tive um certo temor, e à medida que eu fui conhecendo a palavra, eu passei a ter mais temor ainda, até que, graças a Deus, Jesus me resgatou daquele projeto que eu estava, daquele mundo que eu vivia, que eu achava que só aquilo existia. Jesus foi lá e me resgatou, abriu minha visão, meu entendimento para novos horizontes, para outras coisas. E o mais importante, irmãos, é que eu aprendi que os caminhos do Senhor são melhores que os meus caminhos, os projetos do Senhor são melhores do que os projetos que eu tinha. Isso é fato. Então, quando a gente lê isso, bota aqui de novo, pastor. Eu vou ler a participação da pastora Rosa. Então, quando eu leio isso hoje, eu digo assim, olha, quantas verdades aqui eu passei durante a minha juventude, mais jovem. Eu sou jovem, né? Mas durante a minha mocidade. A pastora Rosa colocou assim, pastor, quem de nós nunca teve a experiência de contar com a ajuda de alguém que disse que estaria conosco e no momento de dificuldade nos abandonou? Nessas horas surge dentro de nós um sentimento de amargura, de decepção, pois contávamos com aquela pessoa. Quando isso acontece, podemos sofrer desilusões, e também pode ser que tenhamos feito isso com alguém, percebe? Não é só as pessoas com a gente, mas a gente pode ter feito com outras pessoas. É verdade. Deixa eu voltar aqui, pastor. Pois contávamos com aquelas pessoas. Quando isso acontece, podemos sofrer desilusões, e também pode ser que tenhamos feito isso com alguém um dia. O certo é que o nosso Deus sempre estará conosco. Mesmo que todos nos abandonem, Ele garante sua presença em todos os momentos da nossa vida. Glória a Deus, pastor, é verdade. É tão tremendo isso que Jesus, quando estava já, depois de ressuscitado, falando aos discípulos, ele diz, estou indo preparar lugar, e depois de pronto voltarei, estarei um tempo longe de vocês, mas o Espírito Santo que vem em meu nome estará com vocês, vocês não ficarão órfãos. O que é que ele está dizendo? Vocês não ficarão sozinhos, não vos deixarei só, o Espírito Santo estará com vocês. Ele diz, porém quando eu voltar, vou pegar vocês para que vocês estejam comigo para toda a eternidade. Ou seja, então o projeto de Deus é que a gente esteja com Ele sempre e para sempre. Amém, amados? Tem uma participação aqui. A pastora Marlene colocou, sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará nem nunca vos abandonará. O texto que a gente já leu. Muito bem, pastor. Então, olha só o que acontece. Mediante o que a pastora também, Rosângela, falou, é importante lembrar que essa questão do abandono
não é só que a gente tenha sofrido, muitas vezes a gente pode ter sido causador. A gente pode ter se comprometido com pessoas e de repente a gente falhou nisso. E a pessoa lá talvez tenha se sentido abandonada. A bem da verdade, nós precisamos ter sempre essa questão da mão em contramão, né? Da lei da semeadura. Então assim, infelizmente, quando nós não estávamos em Cristo Jesus, plantávamos coisas horríveis. E essas colheitas, elas vêm. É bem verdade que mesmo quando estávamos longe de Jesus, vez por outra, nós tínhamos algumas plantações que fossem boas. Até porque, irmão, quando eu falo isso, é só para a gente entender que se vivêssemos o dia todo, o tempo todo, colhendo só coisas ruins, não suportaríamos. Não suportaríamos. É bem verdade, tem pessoas que parece que não tem outra coisa a plantar senão coisas ruins. E vão colher, é claro, vai colher. Então, hoje, dependendo do tempo que a gente já esteja no Evangelho, a gente, vez por outra, começam a chegar coisas e diz assim, nossa, mas eu estou no Evangelho, essas coisas me chegam e tal. Porque ainda, querendo ou não, ainda são colheitas. Mas Jesus nos já perdoou, já, mas são consequências. Jesus perdoou o pecado. Mas a consequência, irmão, existem as consequências. Agora, é claro, Ele é Deus, Ele pode livrar mim, pode livrar você. Isso é a nossa fé. Colocar a nossa vida e dizer assim, Senhor, eu tenho consciência que plantei coisas horríveis na minha vida e na vida das pessoas. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e da vida das pessoas. Então, é tudo uma questão de você buscar, pedindo ao Senhor a intervenção para que a colheita, quando chegar, não seja para a morte. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E se eu e você já colocamos a nossa vida em Jesus, e já temos recebido a salvação em Cristo, precisamos crer que o Senhor trará sobre nós esse livramento, os livramentos. Muito bem, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9 diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Eu quero ler de novo para que você entenda isso. Talvez você esteja precisando ouvir esta palavra. Observe que a palavra aqui não garante que você não vai passar a luta. A palavra aqui está dizendo que não está dizendo, não se preocupe não, que vai dar. Não. Vai acontecer tudo isso. Porém, existe um que Deus guarda e protege e faz chegar sobre a minha vida e sobre a sua vida. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. De todos os lados somos pressionados. Em tudo, de tudo que é lado. Mas não somos desanimados. Ou seja, ainda que venha pressão, não vamos desanimar, em nome de Jesus. Ainda que venhamos a ficar perplexos com tudo que está acontecendo, não vamos desesperar. De repente são tantas coisas que você fica perplexo, mas não vamos desesperar, porque nós temos uma bendita esperança em Jesus. Somos perseguidos em tudo, irmão, seja no trabalho, seja no vizinho, seja em tudo, somos perseguidos, mas não abandonados. Escute, pode até estar sendo perseguido, mas não abandonado. Abatidos. São coisas, olha, ao ponto da pessoa ficar abatida, mas não destruída. Irmãos, isso é muito sério. É a gente compreender que ainda que os nossos olhos não enxerguem, ainda que a gente não esteja vendo de forma palpável a intervenção do nosso Deus, é importante lembrar que não vai acontecer nada se não houver a permissão dele. E que a minha vida e a sua vida, se já estão na mão do Senhor, já estão na presença do Senhor, precisamos ter a confiabilidade que Ele sabe o que está fazendo. E todas as coisas é para o bem daqueles que servem a Deus. Pastor, mas eu não consigo ver a lógica no sofrimento, na luta que eu estou passando agora. Pois é, ainda que Ele não nos dê a explicação, ainda que Ele não nos dê essa explicação, mas Ele sabe o porquê. Lembra que eu falei que eu tive a compreensão, e hoje tenho essa compreensão, que os planos de Deus são melhores que os meus, e os projetos dele também, que os caminhos dele são mais altos que os meus caminhos? É porque eu tinha projetos, eu tinha metas, eu tinha algumas coisas que eu queria alcançar, e por isso me coloquei em vários perrengues, e passei várias coisas. Até que
quando o Senhor mesmo me colocando em várias situações, Deus me guardou e me poupou, livrou a minha vida, não me deixou entrar na criminalidade, não me deixou entrar no mundo das drogas. O Senhor me guardou de todas as formas, irmãos, para a glória dele. E assim como ele fez comigo, eu acredito que ele fez com muitos de vocês aqui. Eu tenho certeza disso. Até porque a palavra de Deus diz assim: não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi e vos chamei e vos designei para que vocês vão e dê frutos, e dê frutos permanentes. Então, foi o Senhor que nos escolheu. Mesmo quando ainda estávamos no mundo, Ele nos amou primeiro. Olha que coisa tremenda, irmãos. O nosso Deus é tão tremendo que ainda quando nós não o conhecíamos, ainda quando nós não tínhamos intimidade, ainda quando nós não tínhamos pedido para Ele colocar o nosso nome no livro da vida, Ele nos amou primeiro. Ele nos chamou. Ele nos amou primeiro. Ao ponto de não nos abandonar, ao ponto de estar conosco, ao ponto de dizer assim: ó, eu vim para fazer mudança na sua vida. Então, é importante que você creia. Nós estamos passando, irmãos, eu e vocês, estamos passando pelo processo de preparação para recebermos um corpo glorificado. Estamos passando pelo processo de remissão e de justificação. Seremos perfeitos quando o Senhor vier buscar a sua igreja e ela for arrebatada. Aí sim, o pecado não terá mais poder sobre o nosso corpo. Aí o nosso corpo não será mais corruptível em si, e sim incorruptível. Porque aí significa dizer que alcançamos a estatura do varão perfeito, que é Cristo. E em tudo isso, irmãos, quando a pastora trouxe agora esses dois textos, tanto de Corinto quanto o outro, a gente lembrar lá no Getsemane, lembra Jesus falando com os discípulos, deixou 9 no canto, trouxe 3 para mais perto e disse assim: eu estou angustiado de morte. Jesus transpirou sangue. Ele ora ao Pai, ele por 3 vezes ele diz: ó, se for possível, afaste de mim esse cálice, todavia não seja a minha vontade, sim a tua vontade. Quer dizer, ele sabia que ele tinha vindo para cumprir aquele projeto. Mas nisso nós vemos a humanidade de Jesus. Que ainda que no momento de angústia, porque tem crente que diz: não, vai para o negócio de passar angústia, passar sofrimento. O filho passou, por que nós não vamos passar? Jesus disse: olha, o servo não é maior que o mestre. Então somente seja igual ao mestre. Ou seja, passaremos as mesmas lutas, as mesmas dificuldades. Perseguiram Jesus, zombaram dele, vão fazer a mesma coisa com a gente. Não deram crédito na sua terra. Não há profeta sem honra na sua própria casa. Assim será conosco também. O fato de Jesus descer as águas do batismo é para que a gente também entenda que já adulto, ou já com compreensão do que é certo e errado, devemos buscar o batismo do arrependimento. Você entende, irmãos? Que a palavra, a prática, o evangelho, as boas novas, é prática. Jesus veio para deixar o modelo. Eu estou estudando... Como é que é, pastora? Eu estou estudando... Eu estou bem iniciando ainda, né? Eu sempre tive vontade de estudar hebraico e grego. Estamos para retomar uns estudos aí quando passar essa questão da pandemia. Mas eu não aguentei e comecei a fazer de forma online. Rapaz, é fantástico, muita coisa. Quando você descobre lá o contexto do que está sendo dito, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, é fantástico. Quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Entre várias outras coisas, Jesus está dizendo: eu sou o modelo pelo qual vocês devem viver. Jesus está dizendo: se vocês querem estar a eternidade com o Pai, vocês precisam olhar para o meu modelo. Em que, pastor? Em tudo. Da forma que ele amou, da forma que ele falou, da forma que ele viveu, da forma que ele ensinou. Jesus está dizendo: eu sou o modelo. É fazer igual a mim, é ver o meu modelo, é praticar conforme eu pratiquei. Jesus deixou claro, inclusive ele diz: olha, ao fazerem isso, as pessoas reconhecerão vocês, que serão verdadeiramente meus discípulos. Então, o abandono, na verdade, Satanás tem usado essa arma. Satanás tem usado a arma do abandono. E quando eu falo isso é porque, ainda que tenha todas essas palavras que a gente já leu aqui, que provam que o nosso Deus não nos abandona,
ainda que o pai e a mãe nos abandonem, ainda que os amigos, a família abandonem, Deus não nos abandonará. Ainda assim, Satanás usa essa ferramenta para arrancar as pessoas da presença de Deus. Ainda assim, Satanás usa essa palavra, esse sentimento de abandono, para mentir as pessoas, ao ponto que as pessoas tentam contra a própria vida. Quantas pessoas, irmãos, já tiraram as suas vidas porque se sentiram abandonadas, se sentiram ultrajadas? Que Deus tenha misericórdia, irmão. Se você hoje está nos assistindo, em algum momento esse sentimento de solidão, de abandono, sabe, de desesperança, se em algum momento isso aconteceu na sua vida, pare tudo. Se for preciso, ao terminar aqui, assista novamente. Se você de repente quer tratar uma palavra, quer conversar com alguém, eu me coloco à disposição. Me procura no inbox. Mas não deixe Satanás encher a tua mente com a ilusão do abandono. Porque o nosso Deus, Ele nem é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele fala e Ele cumpre. Então somente seja forte e corajoso. Olha, perceba que o Senhor traz para o homem a condicional de ser forte e corajoso. Ele está dizendo, nem tenha medo, você com vocês. Vocês vão ter que guerrear, vão ter que pelejar, vai ser dura a luta, mas seja forte e corajoso, porque eu não abandono e não deixarei vocês. Isso, irmãos, é algo que traz um calento ao nosso coração, que traz um alento ao nosso coração. É algo que traz esperança ao nosso entendimento. Ainda aqui no texto, deixa eu voltar aqui, peraí. Mateus capítulo 27, 46, diz assim: por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Alguém pode dizer, ué pastor, você acabou de dizer que Deus não desampara? Aqui nós estamos falando, irmão, de um momento único na história. E não é que Deus o abandonou. Nós sabemos do projeto de redenção da parte do Senhor, onde Deus manda o seu Filho. E todo pecado, todo principado de pecado, de destruição de tudo, estava sobre os ombros de Jesus. Jesus toma o meu lugar e o seu lugar. De desonra, de maldito. E naquele momento, onde ele está na cruz, ele não fala só isso, né? Quando ele trata a respeito, quando ele diz ele lama sabachthani, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está dizendo o seguinte, em outras palavras, que ainda que aquele momento seja um momento de muita dor, um momento de muita humilhação, aquele momento Deus não fez uma intervenção, porque a intervenção já era o próprio Jesus. Deus não trouxe uma intervenção naquele momento, porque Jesus é a intervenção. E isso fica registrado só para você compreender a humanidade. Jesus é 100% homem, 100% Deus. Porque da mesma forma que no jardim ele diz, se for possível, afaste de mim, mas todavia faça a sua vontade, não a minha. Em seguida ele ora também, olha Senhor, tudo que de mim foi escrito está consumado. Ele perdoa um ladrão que está na direita, porque tem um fazendo zombaria do lado esquerdo. E aí do lado direito, Senhor, lembra de mim quando eu entrar no teu reino, ainda hoje vocês vão estar comigo no paraíso. Ele olha para aquela multidão e diz assim, Senhor, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Ou seja, Jesus olha para todos aqueles que haviam abandonado, que haviam ultrajado, que haviam, sabe, menosprezado, e ele diz assim, ó, eles não sabem o que estão fazendo, perdoa, não seja imputado a eles esse pecado. Então aqui não são palavras de pessoas, aqui não é assim, uma simples palavra de pessoas que estão, de uma pessoa que está desesperançada, não. Inclusive aqui, salvo engano, eu não vou lembrar agora, mas posso ver depois, eu acho que ele faz até uma citação aqui a um salmo, aqui, nesse versículo 27 de Mateus.
A pastora Rosângela colocou assim: Pastor Eli, o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo 4,9 sua situação de abandono. Estava preso, provavelmente em sua última prisão em Roma, mas também em 2 Timóteo 4,16 ao 18, ele declara que o Senhor estava ao seu lado e lhes revestiu de força e lhes livrou da boca do leão. É verdade. Olha só, o período que Paulo ficou preso em Roma, 2 anos e meio aproximadamente, foi um dos anos foi o período que ele mais trabalhou. Por quê? Porque primeiro ele abriu obras, ele visitou, ele revisitou, ele trouxe provisões, ele levou provisões. E quando ele ficou preso e vai para Roma e fica lá, é o período que Paulo mais senta e trabalha de forma como? Agora, escrita, trazendo então as epístolas que para hoje, para nós, serve como ensinamento, como bússola, né? Porque foram achados como inspirados por Deus. E de fato são. E aí, Deus traz, dos 27, Paulo então tem 12, e alguns teólogos atribuem a Paulo também o livro aos Hebreus, né? Então, seja 13 ou 12, irmão, já é fantástica a quantidade de livros escritos por ele. E uma boa parte disso é escrito exatamente na prisão de Roma, quando ele está ali, então ele está preso o seu corpo, porém o seu espírito, a sua vida está livre no Senhor, porque ele está o tempo todo recebendo pessoas para dar orientação e mandando orientações através de cartas. Foi o período que ele mais trabalhou. E assim, Paulo é muito sensato, um camarada que realmente ele aprendeu a estar em todas as circunstâncias. Quando ele diz aquele texto, né? E posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente já estudou isso aqui até. Ele diz antes: eu sei passar dificuldades, sei estar com bonância, sei padecer necessidades, estou instruído em todas as coisas. O que é uma pessoa instruída em todas as coisas? É entender que mesmo quando houver silêncio e ainda parecer que acontece ali um grande abandono, na verdade faz parte de um projeto maior. E Deus está, ainda que em silêncio, guardando a sua vida e a minha vida. Assim como guardou a dele. Imagine, Deus tirou Paulo e Silas da prisão. Aquela prisão nunca mais prendeu ninguém. Deus tirou Pedro de uma prisão. A prisão de Pedro eram 9 portões para chegar lá fora. A prisão que Paulo estava eram 12 cadeias, 12 portões até chegar lá fora. E Deus tirou, com intervenção da parte do Senhor. Então, é importante, irmãos, que a gente não somente coloque a nossa vida no Senhor, que a gente creia que verdadeiramente o Senhor, Ele é presenteador, galardoador, e assim como Ele disse a Josué, assim como Ele disse a Moisés, Ele certamente está dizendo ao meu coração e ao seu coração. Então somente seja forte e corajoso. Deus não vai lhe deixar, não lhe abandonará. Jesus deixou claro isso. O Espírito Santo estará com vocês e eu vou ao Pai. E em seguida eu volto para buscar vocês, para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. Jesus deixou muito claro: vocês estarão comigo para a eternidade. Nós temos várias outras coisas aqui para tratar sobre o assunto, mas temos quanto tempo aí, pastora? Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos deixar para encerrar esse tema quarta-feira. Alguém tem alguma questão, alguma pergunta? Pastora Rosa, Brisa, Bruno, Aleide, Celeide, Francisca. Vocês têm, irmão Marcos, tem alguma dúvida, tem algum questionamento, alguma coisa a colocar, alguma contribuição, para que a gente possa, então, louvar ao Senhor? Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos então ouvir uma canção e em seguida nós vamos orar ao Senhor, amém? Nós vamos encerrar esse tema na próxima quarta-feira. Que Deus abençoe a minha vida e a tua vida. Vamos ouvir essa canção? Em nome de Jesus. Sabe o que é original? Ai, que negócio ao vivo é uma onda, né?
Tem hora que saem as propagandas. Vai dar certo agora, quer ver? Pronto. Espírito Santo de Deus, Toda honra e glória ao Senhor. nos dirija, nos ensina como agir, nos ajude a fazer as escolhas corretas. É verdade, Jesus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, Você tem liberdade na sua casa para adorar o Senhor, para glorificar o Senhor. eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Desfaz toda a vergonha, Pai, em nome de Jesus. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Jesus é a nossa esperança viva. Amém? Sua presença, Toda honra e glória ao Senhor. eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Sua presença, Senhor. Santo é o Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É um desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração Santo é o Senhor. sermos inundados por tua glória, Senhor. Inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar sua glória e bondade. Vamos provar
Toda honra e toda glória ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos na tua santa presença, te pedindo, Senhor, tem misericórdia, alcança-nos de forma especial. Nesse momento, Senhor Jesus, nós somos tocados por esta canção, que certamente fala, Deus, ao nosso coração de uma forma especial. Uma canção belíssima e que traz uma oração com ela. É bem verdade, tu és a nossa esperança bendita, Senhor. É no Senhor que nós esperamos. É o Senhor que nós esperamos. Por isso, nesse momento, Senhor, eu quero colocar aqui alguns pedidos de orações. Queremos colocar alguns agradecimentos, então, pastor. Não tem pedido de oração hoje? Só um, né? Bom, nossa irmã Neide, né? Ela colocou assim, agradece pela cura do seu neto que estava enfermo e do esposo dela que ficou curado da Covid-19. E ela pede oração pelo seu aniversário. Vamos orar também, viu, Neide? Pelo seu aniversário. E que maravilha, Deus curou o seu neto, curou o esposo, né, da Covid-19. O neto estava doente de outra coisa, eu acho, né? Mas o esposo foi Covid-19 e Jesus curou. Glória a Deus. Ficou curado. Marli pede oração por Julie e por Laurinha. Muito bem, vamos orar sim, viu, irmão? Marquinhos agradece pelas orações da igreja, pelo seu amigo que já tinha se despedido dos amigos. Vocês lembram disso, gente? Há mais ou menos um mês ou mais, né, Marquinhos? Um dia de quarta-feira, inclusive, que a gente estava falando aqui, você colocou, né? Que ele já tinha se despedido dos amigos. Ele achava que já tinha mais como sair dali. Pelo seu amigo que já tinha se despedido dos amigos, mas para a glória de Deus, ele está curado. Olha que maravilha. Aleluia. Deus seja louvado, amém? E já está em casa, olha que maravilha. Não só já está curado, mas já está no seio da sua família. Ou seja, ainda que aos olhos humanos parecia estar abandonado, Deus foi lá e o tirou daquele embaraço. Lhe curou e lhe trouxe de volta ao seio da sua família. Que maravilha. A irmã Francisca Ferreira colocou assim: peço oração por toda a minha família. Amém. Vamos orar sim, viu, Francisca? Vamos colocar em oração. Deus, tanto a família da Francisca quanto a família da Marli estão pedindo oração aqui, assim como também pelo aniversário da Neide. Pai, abençoe a Neide poderosamente. Que o Senhor lhe dê, multiplique muitos anos de vida e de paz, saúde de uma forma especial. Traz a ela compreensão e entendimento do Evangelho, que ela possa viver, Senhor, muitos anos de vida. E que a bênção do Senhor alcance a vida dela. Completou mais um ano de vida, que Deus abençoe poderosamente. Eu oro, Senhor, pela vida de Marli, pela vida de Francisca, pela vida do Marcos, pela vida de todos os outros que estão aqui, Pai. Família Sobrinho, pastora Rosa, Zal, família Sobrinho, Janaína, sua casa, família, a Leide, né? Família do Bruno, família da Jessiane, todas as outras famílias que estão aqui, irmãos, todos vocês aqui, tá certo? Aqueles que também a gente não consegue visualizar aqui, que Deus alcance a tua casa, alcance a tua família. Em nome de Jesus, com saúde, com livramento, com milagres poderosos, para o louvor do nome dele. Deus alcança a sua casa, a sua família. Espírito Santo de Deus, traz, ó Deus, o entendimento a esses homens, mulheres, jovens e crianças, que ainda que humanamente falando, pareça, Deus, esse sentimento ser tão real, esse sentimento quer tomar conta muitas vezes do coração de teus servos, que essa solidão vinda acompanhada de abandono. Não é verdade, porque o nosso Deus não abandona os seus filhos. E existe uma promessa sobre as nossas vidas. Deus tem prometido, Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Ele está conosco até a consumação dos séculos. Jesus disse: não vos deixarei órfão, não vos deixarei sozinho, o Espírito Santo estará com vocês. Jesus ainda disse: eu venho buscar vocês para que vocês estejam onde eu estiver. Então, em nome de Jesus, as lutas não poderão nos tirar da tua presença, a altura, a profundidade não poderá nos tirar, as pragas, doenças e guerras não nos tirarão da tua presença. E ainda que tribulações e adversidades aconteçam, a nossa esperança é que o Senhor está guardando e protegendo as nossas vidas. Eu oro por toda a família Faustino, toda a família Oliveira, em nome de Jesus, toda a família Paixão,
por todos os nossos vizinhos aqui de Passo Coqueiros, todos os vizinhos de vocês agora, amados, que vocês também estão conosco aqui, toda a sua casa, toda a sua parentela, mas toda a sua vizinhança. A bênção do Senhor não chegue só sobre a sua casa, não. Chegue sobre a sua casa e todos os seus vizinhos, para a glória do Senhor. Que os céus estejam abertos e a bênção do Senhor alcance. Bênção de salvação, de cura, restauração, de portas abertas. Porque eu estou crendo, irmãos, que vai passar, e eu sei que vai passar em nome de Jesus, essa questão de pandemia. E ainda que muitos estão torcendo para que o Brasil esteja quebrado, ele não vai estar. Deus vai chegar no socorro no nosso Brasil. Os pais de famílias terão trabalho para sustentar os seus filhos. As mães de família terão trabalho para sustentar os seus filhos. E em nome de Jesus, o Senhor será glorificado. Amém? Quem? Ah, verdade. Olha, está completando o ano amanhã. Aqui eu quero deixar um abraço bem... não só a Bia que vai completar ano amanhã, mas eu quero deixar um abraço a todo o pessoal do Guarapes. Gente, vocês são 10. Deus abençoe poderosamente a todos, tá certo? A todos, a todos. Mas ele não quer. O pastor está dizendo, seu nome tem que dizer todo mundo. E agora deu um branco no nome de todo mundo. Mas vocês estão aqui no coração, viu? Que bom eu poder estar com vocês. Da primeira casa até a última. Eu sei que estão acompanhando a gente aí. Eu só não sei por que não colocaram o joinha aqui para me ver eles. Porque aí ficava mais fácil de lembrar quem está assistindo e colocar. Estão comentando aqui. Estão comentando? Pois é, por que eu não estou vendo eles aqui? Olha, que Deus abençoe Guarapes poderosamente. Que a mão do Senhor esteja sobre Guarapes, abençoando poderosamente a vida de vocês. Eu quero abençoar a vida de Bia, que está completando amanhã. Deus, em nome de Jesus. Davi já foi essa semana, né? Davi de Neite. E agora Bia está completando amanhã. Pai, em nome de Jesus, traz sobre ela, acrescente sobre ela, Senhor, muitos anos de vida, saúde e de paz. Que ela cresça em estatura e graça na Tua presença. Que ela seja bênção como ela já é, ó Deus. E que tudo aquilo que o Senhor já tem preparado alcance a vida dela em nome de Jesus. Um forte abraço para todos aí de Guarapes. Deus abençoe poderosamente. Vocês têm sido muito importantes para o nosso trabalho de evangelho ser alcançado em outros lugares. Vocês abraçaram junto comigo essa causa do YouTube, né? O Anderson, enfim. Se for citar todos os nomes para ninguém ficar com raiva. Tá? Mas o pessoal abraçou, então, não só de fazer inscrição, mas de mandar para a família, de buscar pessoas para estar inscrito. Até porque, irmãos, nós estamos buscando 1000 inscrições no YouTube para usarmos a plataforma do YouTube, que nos dá uma imagem melhor, um som melhor, para levarmos a mensagem do Evangelho a mais pessoas, né? Então, se você ainda não está inscrito, entre Rev Ponta de Oliveira, inscreva-se no canal, compartilhe, coloque o seu joinha, faça o seu comentário em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos que estão conosco até agora. Quarta-feira continuaremos nosso tema abandono. Amém? Vamos orar agora, encerrando. Vamos orar pelo Brasil em nome de Jesus. Tem mais algum aviso, alguma coisa, pastora? Não, né? Certo? Senhor nosso Deus e Pai, oramos por todo o Brasil. Repreendemos a toda pandemia, Senhor, a toda desgraça de doença e de enfermidade, a toda mazela que tenha cometido o Brasil, que caia por terra a violência, caia por terra sarampo, chikungunya, caia por terra AIDS, caia por terra, Senhor, todas as doenças que tenham cometido as pessoas por causa dos mosquitos aí, dengue, zika, chikungunya, enfim. E umas que a gente nem sabe o nome, sejam colocados por terra em nome de Jesus. Pai, visita aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão nas suas casas, aqueles que estão entubados, aqueles que estão precisando de respirador. Pai, chega curando, chega tratando de forma tremenda, Senhor, com maravilhas. Sejam curados, sejam restaurados em nome de Jesus. Oramos por todo o Brasil, Senhor. Alcance a todas as UTIs, a todas as UPAs, a todos os hospitais e chega guardando, Senhor. Em nome de Jesus. Que a morte seja repreendida, Pai, em nome de Jesus. E que todos venham a viver para a glória do Teu santo nome. Deus, oramos por todos os demais países que também estão acometidos dessas desgraças. Caiam por terra todo espírito de mortandade, toda praga cesse em nome de Jesus. E que todo o planeta volte à normalidade. E que nessa nova normalidade desejem servir ao Senhor. Amém. A estarem com a sua vida no altar do Senhor. Pai, oramos e intercedemos, Senhor Jesus, por todas as nossas autoridades. Mas ainda assim, Deus, caia por terra
todos aqueles que estiverem tramando contra o Brasil, caia por terra todos aqueles que estão tramando contra a tua igreja. Amém. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. E que assim seja. Amém. Olha, sexta-feira, 19h30, vamos estar aqui em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante o rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. Até sexta-feira, em nome de Jesus.